Mas o fato, gente, é que o 142, ele prevê, inclusive, torna a dizer que, assim como o artigo 35 e 34, ele prevê que o próprio Poder Judiciário pode se valer das Forças Armadas. O próprio Poder Judiciário, o Poder Legislativo, não é só o presidente da República. O cercadinho ali do Bolsonaro é esse universo em que as Forças Armadas são dele. Isso não faz sentido. Torno a dizer, gente, está no título da Constituição que trata da defesa das instituições democráticas. Então, isso definitivamente não faz sentido, né? E aí, eu acho que... Eu não sei se tem alguma pergunta, se eu posso contribuir com alguma questão. Eu gostaria de trazer aqui alguns crimes, que eu não sei se é esse o objetivo, e trago esses crimes fazendo um recorte aqui importante, né? Um recorte importante. E eu me preocupo muito em tipificar as coisas, assim, de um ponto de vista muito abstrato, sobretudo porque tem esse movimento do chamado neorrealismo de esquerda. Então, só queria deixar bem claro aqui que eu me considero uma minimalista penal, porque eu não sei o que fazer com a pessoa que comete crimes graves, né? E não é crime de tráfico de drogas, tá? Não é furto. Estou falando aqui crimes graves, né? Crimes graves mesmo, crimes sexuais contra crianças, homicídio, latrocínio, enfim, crimes graves, de fato. O conceito de crime grave no Brasil, depois do pacote anticrime do Moro, ficou esquisito, né? Mais um exemplo de lawfare é o pacote anticrime, né? Pois bem, eu não sei se eu continuo, gente, porque assim, eu começo e não paro, né? Vocês viram? Vai nessa, vamos nessa, pode falar. O que ocorre? Eu tenho lido algumas coisas sobre quais tipificações penais podem ser atribuídas a essas pessoas que estão cometendo esses protestos, participando desses protestos golpistas. O que ocorre? Existe, como já mencionei, a lei antiterrorismo que surge em 2016, quando a coisa começa a ficar bem esquisita, né, no Brasil. Então, vem a lei antiterrorismo com um claro objetivo de criminalizar movimentos sociais. Mas essa lei, se não houver uma interpretação equivocada dela, como já ocorreu em relação a movimentos de esquerda, essa lei ela pode ser utilizada para tipificar, para enquadrar as condutas dessas pessoas que estão fazendo esses protestos antidemocráticos. E aí você tem crimes absolutamente graves, né? Crimes que têm repercussões na execução penal muito graves. Claro que toda a questão aqui muito abstrata. Será que vão conseguir enquadrar? Sei lá. Aí vamos ter que pagar para ver, né? Outro fato que é possível aventar aqui é a tipificação envolvendo o artigo 359L do Código Penal, tá? Que surgiu agora, né? Quando eu posso, eu faço L. O artigo 359L do Código Penal, ele surge a partir da revogação da Lei de Segurança Nacional, né? Então, em 2021, são colocados no Código Penal novos dispositivos ali nos crimes contra o Estado Democrático de Direito, tá? Eu tô com o meu vademecum aqui, né? Então, crimes contra os... aqui é assim, né? Meu vademecum. Então, crimes contra o vademecum... Seu vademecum, né? Vademecum. Vademecum é esse monstro aqui que a gente anda junto no direito. Aqui no Rio você fala vademecum, mas lá é outro. Vademecum, que é o que significa vai comigo, né? E eu levo comigo mesmo, tá? Eu levo comigo. Vou lá, né? Vou na padaria, levo o vademecum. Não é tanto assim, mas tinha que ser, né? Eu tinha que levar nos movimentos golpistas o meu vademecum. Tinha que levar. Lê isso aí, me dá um carreteiro aqui que daí tá bom. Então, o que acontece? Esses crimes contra o Estado, mais uma vez, né, pessoal? Estado democrático de direito, quer dizer, há um apelo ao Estado democrático de direito. O que essas pessoas pedem vejam, eles já não falam mais exatamente com os termos retóricos, né? Por isso que me parece um golpe retórico utilizar a intervenção federal em detrimento da intervenção militar. Porque, de alguma maneira, eles começam a perceber que ditadura não soa bem. Isso o Samuel Huntington ele vai chamar de ondas da democracia, né? Ondas de democratização. Então, você vai tendo um movimento global que diz assim, só um pouquinho, democracia é melhor. Nem que a gente tenha que dar a cara de outra laranja para essa democracia, né? Mas o fato é que esse pessoal começa a se apropriar desse discurso também. E tem uns boca aberta lá, sim, mas tem gente também que tem condições, tem potência, né? Financeira e até intelectual, por incrível que pareça. Que não é só idiota, né? Essa é a verdade. Então, o que ocorre? Esse artigo 359L, gente, o que ele vai dizer? Ele vai dizer
é que... não me peço para decorar artigo de lei, tá? Os mais básicos eu sei, esses aqui são, né? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tá? Tentar com o emprego da violência ou grave ameaça. Tentar, esse verbo, ele é muito importante do ponto de vista do direito, porque ele é o núcleo do tipo. Então, é ele que vai configurar a conduta ou não. Então, tentar com o emprego da violência ou grave ameaça, não precisa ser violência, basta grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena de 4 a 8 anos, além da pena de eventual violência correspondente. Bom, o que ocorre? O verbo é tentar. Juridicamente, racionalmente analisando, basta o tentar. Isso no direito penal a gente chama de crime de atentado, porque a tentativa é punida com uma diferença de redução da pena. Então, o juiz, quando calcula a pena, o crime não foi consumado, o cara não morreu, eu vou diminuir a pena, porque o resultado não foi tão lesivo, embora o dolo tenha sido de matar. Nesse caso, o dolo é de tentar abolir o Estado Democrático de Direito, com o emprego da violência ou grave ameaça. Tentar já configura o tipo. Então, ainda que não se configure a consumação do fato, que a gente chama de resultado naturalístico, aqui você tem um crime que já permite a tipificação dessa conduta. E, além disso, a gente vai ter o próprio 359M, né, que vai trazer a noção de golpe de Estado. Então, tentar depor por meio da violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, pena de 4 a 12 anos, uma pena alta, né? Nosso Código Penal tem penas relativamente altas, e é por isso que eu me preocupo com esse movimento do neorrealismo de esquerda, né? Que vai punir, por exemplo, e torno a dizer, assim, acho que tem determinadas condutas que devem ser punidas, sim, por exemplo, LGBT transfobia, né? Mas, de fato, é um movimento que está nessa onda da punição em relação a fatos ligados às minorias, né? Então, criminologicamente é um movimento bem complexo para quem trabalha com criminologia crítica, e eu não trabalho com criminologia crítica, mas me considero mais afeta a criminologia crítica marxista, né? Então é difícil, mas entendo o direito também como um produto burguês, né?